As pessoas, quando elas entram no curso superior, né, muitas vezes elas ficam um pouco perdidas quando o professor fala: gente, faça um resumo, ou uma resenha, ou um fichamento, e vai constar como avaliação da nossa disciplina. Né? E as pessoas ficam um pouco confusas com isso. Né? Como é que se faz um resumo? O que, que é um resumo? O que, que é uma resenha? O que, que é um fichamento? Vai valer meio ponto, um ponto? Então, é importante que a gente aprenda e saiba fazer cada um deles. Né? E eu vim aqui falar um pouquinho sobre eles, mostrar um pouco como eles são construídos e dar essas dicas que são importantíssimas para as pessoas que estão se inserindo agora no espaço acadêmico, né? Tanto aquelas pessoas que já têm uma graduação, um curso técnico, algo do tipo, assim como também aquelas pessoas que estão fazendo sua primeira graduação. Então, é muito recorrente, eu como professor de instituição de nível superior, né, a gente solicita que se faça um resumo, uma resenha como critério avaliativo, inclusive fichamentos, né? O fichamento, então, qual é a diferença, né, do resumo, da resenha e o fichamento? O resumo, ele é um tipo de texto que tem como objetivo apresentar de forma concisa, de forma clara e objetiva as informações mais relevantes de um texto original. Um artigo, uma tese, uma dissertação, um livro, um filme, né? Entre outros. O resumo ele é estruturado em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Na introdução, o autor ele apresenta o texto original, destacando seu objetivo e o seu tema. No desenvolvimento, o autor apresenta os principais pontos do texto original. E na conclusão, o autor apresenta a sua opinião a respeito do texto. Então ele conclui o que aquele texto está falando, né? E qual é a diferença do resumo para a resenha? O resumo você vai falar exatamente de forma resumida ao que aquele texto está falando. Já a resenha ela é um pouco mais complexificada, ela é um pouco mais trabalhosa, desenvolvida. Por quê? Porque a resenha ela é um tipo de texto que tem como objetivo apresentar a opinião crítica, né, do autor a respeito do autor, no caso, você, né, que está fazendo a resenha, a respeito de uma obra, um livro, um filme, um artigo, entre outras obras originais, certo? Ela pode ser descritiva, analítica ou crítica. Na resenha descritiva, o autor faz uma apresentação geral da obra, destacando seus principais aspectos. Já na resenha analítica, o autor faz uma análise mais aprofundada da obra, buscando compreender as intenções do autor e as implicações da obra. E na resenha crítica, o autor, além de fazer uma análise de obra, emite sua opinião sobre ela, apontando seus pontos positivos e negativos. É importante a gente ter como fator comum de que a resenha, tanto a descritiva, como a analítica, como a crítica, né? O autor, que sou eu que estou fazendo, ele está colocando a sua compreensão sobre o resumo. Nós não colocamos a nossa compreensão, nós resumimos o que o autor está falando, né? A obra que nós estamos resumindo. Então, a resenha, assim como... Então, essa é a diferença da resenha para o resumo, né? E a resenha, geralmente, ela é estruturada em 3 partes, também como resumo: a introdução, desenvolvimento e conclusão, tal qual como é no resumo, certo? E aí, finalmente, em geral, o resumo e a resenha, eles ingressam como produções de texto, né? Produções textuais dentro dos cursos superiores, né? Como a avaliação. Em muitos momentos, tanto na minha graduação, como no mestrado e no doutorado, nós entregávamos aos professores resenhas em geral, né? Sobre livros que nós líamos, e eles eram avaliados, meio ponto, um ponto e assim sucessivamente. E isso eu já dei aula para 4 ou 5 cursos, né? E todos os cursos, meus colegas de trabalho, assim como eu, né? E assim como toda a minha graduação e pós-graduação, o resumo e a resenha são muito importantes, né? São textos avaliativos que os professores passam, né? E aí o fichamento, muitas vezes, ele não é avaliativo, mas ele também pode ser. Mas o fichamento ele vai ser importante para você não só se sair bem na avaliação, que solicitarem o fichamento, mas também ele é importante porque ele vai te oportunizar compreender de fato aquilo que você tá lendo, né?
Então, você faz um fichamento e depois faz uma resenha e um resumo, né? E eu vou explicar aqui como é que funciona. O fichamento é uma técnica utilizada para registrar e organizar informações a partir da leitura de um texto. Então, olha só, ele vai registrar e organizar, né, informações a partir da leitura de um texto. Então, o fichamento, ele é você organizar de forma sistematizada o que um texto está falando. Ele é composto por um conjunto de fichas, onde são registrados os principais pontos de um texto. E aqui a gente pode estar falando daqueles fichamentos. São vários tipos de fichamento, né? Mas aqui a gente vai falar de um específico, que é o escrito. Mas é importante você ter aqueles post-its de que você vai colocando no seu vademecum ou no seu livro que você mais utiliza, e assim sucessivamente, né? Então o fichamento, ele é uma ferramenta muito importante, tá? Para a organização das informações obtidas na leitura de um texto e auxilia na produção de trabalhos acadêmicos, né? Então ele auxilia na produção de trabalhos acadêmicos, como artigos, resenhas e trabalhos de conclusão de curso. E aqui a gente vai falar sobre o que não fazer, tá? Na resenha e no resumo. O que a gente não pode fazer é o plágio, né? O plágio, ele é definido como uma prática de utilizar ideias, textos, obras ou criações de terceiros sem dar o devido crédito, então sem citar, sem falar que é de outra pessoa aquele texto que você está escrevendo, ou aquela música, aquela melodia, e assim sucessivamente, né? Apresentando como próprio, como se fosse eu o autor daquilo que eu estou apresentando. Trata-se de uma violação dos direitos autorais. E, em muitos casos, constitui um crime previsto pela Lei de Direitos Autorais, Lei número 9.610, de 1998. O plágio é considerado uma conduta antiética e desonesta, tá bom? Seja no contexto artístico ou acadêmico. Nesse sentido, é crucial que se aprenda a importância da integridade intelectual e se evite o plágio, tá bom? Então, o que a gente não pode fazer é plágio. E eu vou mostrar aqui em exemplos para vocês como não fazer plágio em resumo e resenha. Como se faz isso? A partir das citações. Então, temos dois tipos de citações. A citação direta e a citação indireta. A citação direta é quando se reproduz exatamente as palavras do autor para indicar que se trata de uma citação direta, utilizando aspas, quando a citação que a gente vai colocar no nosso texto ela tem menos do que 3 linhas para delimitar o texto citado. Já quando tem mais de 3 linhas, a gente não usa aspas e faz um recuo de margem de 4 centímetros, tá bom? E assim ele fica destacado no texto de que aquilo é uma citação direta. E a gente já vai ver como é que faz isso, tá bom? Então, a citação indireta é quando se expressa as ideias do autor com suas próprias palavras. Então, você não está citando o autor diretamente, você está citando ele indiretamente, porque aquela ideia na qual você está escrevendo, ela é do autor na qual a gente está lendo, tá bom? Sem reproduzir o texto original. Então, eu entendo o que um autor está falando, eu reproduzo com as minhas palavras, e aí eu coloco como citação, certo? Nesse caso, não são utilizadas aspas. Vamos ver agora quais são os tipos de citação, né? Aqui. Então, vamos ver aqui na resenha que eu tenho. É importante que todas as resenhas elas sejam construídas de uma forma padronizada, né? Muitas vezes as resenhas elas podem obter capa, contracapa, e falar que aquele trabalho é avaliativo e assim sucessivamente. Mas, na pós-graduação, em geral, a gente utiliza isso mais para os artigos científicos, né? Capa, contracapa e assim vai, né? Aqui, nessa avaliação na qual eu fui avaliado, a gente faz só um cabeçalhozinho, Universidade Federal do Pará, por extenso e abreviado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, Programas de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, PPG-SA, a disciplina, que é a Teoria Antropológica, o nome da professora e o nome do aluno, né? Apesar de eu estar fazendo doutorado nessa época, então eu já era mestre, não é muito elegante o aluno estar colocando seus títulos, né? Ali você está numa condição de aluno e faça deferência aos seus professores, né? Respeito, deferência, humildade em relação aos seus professores. Pelo menos eu fui ensinado dessa forma. Eu acredito que os meus professores sempre me deram esse feedback de que estamos ali num espaço de troca
mas no espaço também de deferência ao conhecimento que aqueles professores estão passando para a gente, né? Então sempre fui muito tentando trazer muita deferência a eles, né? Muita humildade e assim vai. Então, a resenha dos seguintes textos, né? Nessa vez, o que acontecia? A cada aula a gente tinha, às vezes, três textos para debater em sala, em cada aula. E nessa aula, como eram capítulos muito grandes, extensos, era praticamente a metade do livro, então aqui ficou os textos, mas é um texto só. Malinowski, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, Introdução, capítulo 1, 2 e 3, certo? E aqui eu começo a falar sobre a obra, fazendo a minha introdução. Você não precisa separar em introdução, ponto, desenvolvimento, ponto, conclusão. Você pode fazer uma resenha corrida, mas que ela siga mais ou menos essa estrutura, né? Introdução, o desenvolvimento da resenha e assim termina. Então, não vou fazer leitura da resenha, mas para que eu vou fazer especialmente, né, a referência aqui do que são as citações diretas e a citação indireta. Então, aqui eu grifei, onde o autor fala: ao meu ver, um trabalho etnográfico só terá valor científico irrefutável se nos permitir distinguir claramente, de um lado, os resultados da observação direta e das relações e interpretações nativas. Aí, entre aspas, então, essas são as palavras do Malinowski. Eu tirei isso do texto do Malinowski, né? Do livro do Malinowski. E aí a gente faz a referência com aspas, né? E aí, aqui, entre parênteses, o ano da obra e P.19, que é a página da qual eu tirei essa citação. Então, você consegue rastrear essa citação. Se eu for lá na página 19 dessa obra especificamente, né? Lembrando que o Malinowski, ele escreveu esse livro, e esse livro foi editado 10 edições. Então, cada edição, essa citação está na página correta. Então, por isso que a gente, quando vem aqui nas referências bibliográficas, a gente tem que colocar exatamente o livro no qual a gente tirou isso, né? Então, eu tirei exatamente desse livro aqui. Então, vamos retornar. Esse aqui é uma resenha, tá? Que eu fiz como um critério avaliativo dessa disciplina. Então, coloquei aqui. Então, vamos retornar aqui para a gente ver. Citação direta. Quando se reproduz exatamente, né? Então, exatamente as palavras do autor aqui. Né? Coloquei aspas porque ela tem exatas 3 linhas, né? Dentro do parágrafo. Se ela tivesse mais de 3 linhas, eu ia fazer uma citação direta, mas de outra forma, tá bom? Então, aqui, colocando o ano, então, colocando entre parênteses o ano, exemplo, ano, vírgula, P ponto, número da página, e fecha parênteses e ponto, certo? Então, essa é uma citação direta. Vamos mais em texto? Malinowski faz críticas, eu vou falando que Malinowski vai fazendo crítica para falar sobre a etnografia, assim sucessivamente, falando de survey, ele fala sobre o survey, e finalmente aqui eu chego numa citação direta com mais de 3 linhas, né? Como tem mais de 3 linhas, o que eu faço? Eu tenho que colocar uma configuração específica aqui. A configuração específica, em geral, como a gente faz? Seleciona o texto, coloca em 10 aqui o tamanho da fonte. E a gente vai vir aqui e vai colocar aqui em 4 centímetros à esquerda, nenhum recuo especial. E o espaçamento sempre é simples. E aqui, como nós sabemos, como é uma citação direta com recuo, então a gente já sabe que esse texto é tirado literalmente, ipsis literis, do texto original. Então eu não preciso colocar aspas. Né? Só coloco aspas quando ela está mesclada dentro do meu texto, tá bom? Então, é assim que se configura citação direta com mais de 3 linhas, citação indireta com menos de 3 linhas. E, finalmente, né, a gente chega a uma citação indireta. E aqui nem é do Malinowski. Na verdade, eu tenho aqui, bem aqui do Malinowski. Cadê? Eu coloquei... mas eu grifei de outra, né? Para dizer que na resenha você pode trazer textos de fora que vão correlacionar, que vão te ajudar a
construir análise crítica sobre aquele texto. E aqui eu trouxe uma outra pessoa, um sociólogo, Marcel Mauss, que também auxiliou na construção das escolas de antropologia, né? O Mauss, ele fala do fato social total, é uma categoria, um conceito que ele constrói. E aí, eu li esse livro em outro lugar e aqui eu faço a referência do fato social total, né? Que é o que Mauss fala. E aqui eu coloco por Mauss 1974, certo? Aqui, olha, 1978 também, Malinowski, que é uma citação indireta, né? Eu falo Malinowski argumenta, né? Então, a citação direta, em geral, ela vai vir com você fazer referência ao autor. Então, nesse caso, o autor é Malinowski, se fosse outro seria Mauss. Mauss fala isso, tal, e eu não cito diretamente ele, mas eu tenho que colocar a referência. Mauss, parênteses, 1974, que é nesse caso aqui. O que o Malinowski fala, a mesma coisa, Malinowski, entre aspas, entre parênteses, 1978. Então, assim é a citação indireta, né? Quando se expressa as ideias do autor. Então, eu estou falando o que o autor fala, mas com minhas próprias palavras, sem reproduzir o texto original. Então, aqui o autor fala, o Malinowski fala sobre algumas coisas, né? O Malinowski argumenta que em meio a essa instituição elaborada, que é o Kula, e complexa, o nativo faz parte dela. No entanto, não tem a visão do todo, não compreende o todo, né? Aqui é a mesma coisa. Pode ser entendido por Mauss como fato social total. Então, tá até errado aqui, peço desculpas. Mas seria assim. Sai essa aspas. Isso aqui fica em itálico. E aqui, 1974. 1974. Assim é a citação indireta, certo? Então, deu para entender como é que é a diferença da citação direta, com mais de com até 3 linhas. Ela fica assim, tá? Com aspas e com o final da referência, ano, vírgula, p, ponto, número de página, número da página. E quando passa de 3 linhas, né, você vai fazer o recuo, vai deixar ele com uma letra menor, né, letra 10, e também com espaçamento entre eles simples. E aqui a mesma coisa, o número da página, certo? Então, essas são as duas formas, né, de fazer os tipos de citação. Então, para a gente não fazer o quê? Plágio. Porque se a gente copia e cola o que o autor falou, não faz a referência, a gente está se apropriando dos direitos autorais, como se fosse eu que estivesse falando aquilo. E não é o autor, né? E agora, finalmente, vamos para o fichamento. O fichamento, ele é muito importante, né? E aqui é a grade analítica do fichamento que eu sempre faço e eu passo para os meus alunos, né? Que aqui nas referências bibliográficas a gente consegue colocar tudo que tem dentro para a gente fazer a referência depois, né? Como está aqui na minha resenha, né? Então aqui a referência bibliográfica eu utilizei o Malinowski e também eu utilizei o Marcel Mauss, né? Então eu estruturei essa referência bibliográfica aqui tal qual como se faz de um livro, de um artigo, né? Se coloca o nome do autor. Então aqui Bronisław Malinowski. Bronisław, não me recordo o coisa, Malinowski. Nome da obra, Argonautas do Pacífico Ocidental, volume, acho que é o 3. Local de publicação, São Paulo, editora, não me recordo, um ano, 1978, e o número de páginas totais do trabalho, né? E aí a gente finalmente vem aqui nos principais conceitos. A gente faz a leitura do Malinowski. Dentro da leitura, a gente vai ver que os principais conceitos são etnografia, né? E aí a gente vai vir aqui falar um resumo sobre esse conceito. Etnografia é um método que a antropologia, um método científico que a antropologia utiliza para conseguir teorizar o seu objeto de estudo. E tem muitas outras coisas mais, né? Então, você pode imprimir essa tabela e aí você vai fichando vários conceitos, né? A gente tem aqui a oportunidade de fichar 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 conceitos. Você pode estender isso também. E aqui eu deixo um aberto para outros resumos, certo? Então, é assim que se faz um fichamento. Etnografia. Outro conceito importante que o Malinowski fala é a troca. Reciprocidade. E aí ele vai falar, aí você escreve aqui o que é troca, o que é reciprocidade, que o Malinowski fala. Ele fala também do sistema econômico. E aí aqui você fala como sistema econômico. E vai escrevendo assim sucessivamente. Deu para entender? Então, o fichamento ele é uma ferramenta que vai te ajudar a escrever um resumo, a escrever um artigo, a escrever uma resenha, né? E ele é muito importante porque depois se você imprimiu, né, para fazer à mão, você depois coloca dentro ou você guarda, organiza isso. É sempre importante a gente, dentro da nossa trajetória acadêmica, ter tudo organizado, né? Ter os nossos fichamentos organizados, nossas pastas físicas organizadas, nossas pastas virtuais organizadas e assim sucessivamente. E é muito importante que a gente tenha esses fichamentos para que, se num futuro alguém me peça, né, algum professor me peça, ou no meu TCC eu vou precisar dessas informações, desses conceitos e assim sucessivamente, eu posso facilmente acessar e saber, inclusive, toda a referência bibliográfica para que eu possa colocar depois no meu trabalho, certo? Então, gente, essa foi uma aula, né, que busca trazer as principais informações relevantes, né, de tipos de produções textuais, né, que a gente no âmbito acadêmico está inserido. O resumo, a resenha e o fichamento. O fichamento te ajuda muito a estudar. Resenha e resumo são mais como avaliações, né? A gente aprendeu o que é porque é plágio. Gente, dentro do cenário de plágio, você pode ser expulso da sua instituição, você pode ser descredibilizado, é muito antiético e desonesto, né? Como eu coloco aqui. É muito antiético e desonesto o plágio. Então, é muito importante que a gente não cometa isso. E para não cometer é muito fácil, como eu falei para vocês. É só a gente fazer a citação. É só você quer citar aquela pessoa, você quer pegar aquela ideia exatamente, vai te ajudar muito na construção do seu texto. O que você faz? Faz uma citação direta. Se tem mais de 3 linhas, se tem menos de 3 linhas, você usa aspas e termina com o ano, página e o número da página. Se tem mais de 3 linhas, você recua, né, 4 centímetros para destacar visualmente a situação. E coloca também a referência, que é o ano da obra, a página e o número da página. Mesma coisa para citação indireta. O autor já falou o que você tinha para falar, mas aí você coloca nas suas palavras. E aí você faz a citação da mesma forma, tendo o ano e o número da página, tá bom? Então, gente, era isso. Espero que isso contribua bastante para vocês dentro dessa nova jornada que vocês estão tendo, né? Ou daqueles que já iniciaram no decorrer dessa jornada, para a conclusão dela, com certeza vocês vão ter que fazer produções de artigo, e os artigos eles vão solicitar a mesma coisa aqui em referência a plágio, né? E citações diretas e indiretas. E eu espero passar mais dicas assim para vocês, mais textos, mais vídeos, em verdade, nesse sentido para vocês, tá bom? Obrigado, um abraço.